Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não se esqueça de cadastrar aí. Ajuda nós a divulgar essa pesquisa. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos uma equipe, um grupo de estudo. Nós estudamos vida além da vida. Estudamos a Bíblia, o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Para ser ecumênico, não podemos ter preconceito, porque segundo o Mestre Jesus, quem tem preconceito ainda está nas trevas. Treva é a ausência da luz. Se estamos na luz, temos que resplandecer a nossa luz. Nós estamos estudando vida além da vida. André Luiz Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos relata o que acontece no mundo espiritual e no mundo material. Por isso, o nosso estudo, a nossa pesquisa, para responder aquela pergunta que as religiões não sabem responder. Não é que ela não pode, ela não sabe. Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que estamos fazendo aqui? Você sabe quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Se você está conosco, assista o nosso trabalho, o nosso estudo. Nós temos mais de 400 vídeos de estudo de autoajuda no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós acabamos de gravar o nosso lar completo. Você vai encontrar no YouTube 51 capítulos com a introdução. 52 capítulos com a introdução do Os Mensageiros. Agora nós estamos gravando Missionário da Luz, é o terceiro livro da coletânea de André Luiz. No relato das vidas espirituais, ele mostra para nós o plano espiritual, que é a teoria, e o plano material, que é na prática. Você compreende? A mesma coisa do médico que estuda na faculdade, a medicina, a cirurgia, por exemplo. Aí depois ele tem que fazer residência nos hospitais para pregar a prática, não é assim? Então nós acabamos de gravar o capítulo 4, que é o vampirismo. A continuação, que é o capítulo 5, é mais ou menos parecido. Você vai perceber a influência, a força que tem o vampiro, obsessor ou o parasita. Depende de você, minha irmã. A sua felicidade, a sua evolução não depende de Deus, não. Se Deus quiser, eu vou evoluir. Isso não é coisa de igreja. Deus, Jesus, o plano espiritual, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Portanto, presta atenção. Assista os nossos estudos. Pega o livro e estuda, raciocina. Usa a fé raciocinada. Lembra de que o nosso irmão
Hipólito Leão Denizade Rivaio, ele nos ensina que a fé verdadeira é a fé raciocinada, aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Terminando a reunião mediúnica, não é a reunião mediúnica, a reunião de aprendizado, né, de iniciação. Os trabalhadores que ali estão encarnados estão começando a trabalhar, a pegar a prática, a desenvolver, fazer a iniciação. André Luiz fala que no mundo, no plano espiritual, houve centenas de ajuda, de tratamento, de aconselhamento, de magnetização. E houve também o exercício daqueles 3 irmãos, né? O jovem que tinha tem problema com a sexualidade, o nosso irmão do bigode, né? Que também está tentando desenvolver a sua mediunidade, e a nossa irmã, que também luta, esforça para conseguir a mediunidade do espírito falante, que é a incorporação espiritual, a psicofonia. Terminando a reunião, então, André Luiz descreve: a paz reinava, a luz refletia na fronte de cada um dos trabalhadores. O rosto estavam alegre, felizes, porque o ambiente era dominado pela harmonia, pela paz. Então, aproximamos de uma senhorinha de idade, ela disse: ai, essa noite foi maravilhosa, porque tiraram do meu coração uma nuvem intensa, uma angústia, um peso sobre mim, eu me sinto aliviado. Um senhor de porte, bem vestido, entrou na conversa e disse: realmente, o que seria de nós se não tivesse a doutrina dos Espíritos para nos libertar? Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, a doutrina dos Espíritos é a libertação, é o Consolador prometido por Jesus. Ele que testifica a verdade, que o Evangelho de Jesus é a verdade de Deus, não é a religião e nem a Bíblia. Nós provamos isso nas nossas pesquisas. Agora, se você é daquela pessoa: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião, é um livre-arbítrio. Nós espíritas sabemos de uma coisa: nós somos os únicos que não se preocupam, não tem pressa para nada. Nós temos a eternidade toda para aprender. Você pode reencarnar milhares de vezes, quanto você quiser. Você só não vai ficar assim eternamente. Um dia você vai ter que aceitar. Porque sem Jesus, querido, ou minha querida, nós não iremos a lugar nenhum. Sem o Evangelho de Jesus, nós ficamos estagnados no mundo e no espaço. As igrejas, a religião, a política, puxou o freio de mão da nossa itinerância. E nós ficamos estagnados, estamos estagnados no tempo. Por isso a necessidade da sua libertação. Então aquele Senhor, ele fala da maravilha, dos ensinamentos que nós recebemos. Você não tem medo da verdade? Leia o Livro dos Espíritos. Tem 1019 perguntas e respostas. Certamente, a tua pergunta e a sua resposta está lá. Aí você raciocina se é fantasia, se é mitologia. Você compreende? Aí então, André Luiz contempla aquele jovem
do problema do sexo, né? Ele se aconchegou a duas irmãs, uma senhora de idade e uma jovem de 16 anos. Aí Alexandre disse, essa é a mãe dele, a outra é a irmãzinha mais nova. E eles então felizes se abraçaram e a mãe, eles, refletia a luz na fronte. Estava com o rosto feliz. Aí Alexandre disse, olha lá fora. Então, contemplamos lá fora. A luz da rua era bem fraca. Parecia embaçada pelas trevas. Como nós vemos em alguns capítulos anteriores, nuvens de bactérias escuras, de bactérias, envolvia o espaço. Alguns, sombra, caminhava de um lado para o outro. Mas o que nos chamou a atenção é que vários espíritos estavam na frente da casa de oração. Então veio a curiosidade de André Luiz e Alexandre responde antes que ele pergunte. Esses são os espíritos que acompanham os nossos irmãos. Como eles não têm autoridade para entrar aí dentro, eles não entram, eles ficam esperando ele lá de fora. Mas no dia em que eles podem ser ajudados, é permitido a entrada dele, por exemplo, no dia de reunião mediúnica, que eles podem comunicar, eles podem então ouvir os ensinamentos. Então aqui se complementaram e saíram. Quando eles entrou, começou a caminhar pela rua, aquelas três figuras começou a acompanhar eles. Um daqueles veio e envolveu a senhora. Quando ele envolveu ela, aquela feição brilhante tornou-se opaca. Uma tristeza cobriu o seu rosto. O jovem caminhava, os dois vieram, um segurou no braço dele, outro segurou no outro braço, então ele deu um respiro e disse, sabe, minha mãe, às vezes me vem até o desânimo. Eu tento, mas eu não consigo. Porque no meu coração eu tenho um sentimento, uma dependência sexual que eu não consigo separar dela. Você compreende? Vai fazer 8 meses que eu sou casado. A minha esposa é obediente, é maravilhosa, mas eu não consigo desligar do mundo lá fora. Então André explica, esses 2 amigos que estão abraçados com ele, são os amigos da orgia, da prostituição. Achou afinidade nele, porque o obsessor, ele agarra a pessoa, o vampiro, ele agarra a pessoa se a pessoa abrir a porta para ele. Porque o plano espiritual dá oportunidade da pessoa resistir. Você tem que resistir. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é dependente químico, de tabagismo, de bebida alcoólica, de droga, ou de outra, de sexualidade. Você tem que se esforçar. Quando vier aquele forte desejo, resista. É a emanação do espírito inferior que está soprando no seu ouvido. A palavra diz, para nós resistir o tentador, e ele fugirá de nós. Ele vai tentar 2, 3 vezes. Quando ele vê que você é irresistível, ele se afasta, te deixa em paz. Aí, Alexandre disse, e esses espírito que abraçou a senhora é o ex-esposo dela. Quando casado, eles viviam uma vida não religiosa,
nunca se preocuparam com o plano espiritual. Mas quando ele desencarnou, ela se interessou. Mas agora ele é dependente dela. É vampiro, é o vampirismo. Ele precisa da energia dela para sobreviver. Porque ele ainda não compreendeu que ele morreu, que ele desencarnou. Ele não entende o que está acontecendo. Então ele se ajuda a ela para usar o pensamento dela para ter uma nítida entendimento de alguma coisa. E suga a energia dela. Veja que ele sugou toda aquela energia feliz que ela pegou para ele. Ela voltou a ser o que era. E André Luiz repara que aquela jovem permanecia calada, mas a luz refletia ainda, ela envolvida por aquela harmonia espiritual. Aí Alexandre coloca a destra e direita na testa dela. Quando as suas mãos tocou nos seus cachos dourados dos seus cabelos, luz começou a refletir. E ela disse assim: para isso nós temos a oportunidade do aprendizado. Você tem que se esforçar mais. Nós temos que trabalhar. Porque a doutrina dos Espíritos nos dá oportunidade. Ela oferece a arma para nós lutar contra os adversários. A arma é o amor, é a persistência, a sustentação na verdade, a esperança, a certeza, a confiabilidade naquilo que nós estamos estudando. Não existe uma doutrina tão maravilhosa, tão explicativa como a doutrina dos Espíritos. Aí então a senhora disse: ah, minha filha, você ainda é nova, você ainda não sentiu as mazelas da vida, o golpe da vida. Aí o rapaz disse: é verdade, a mãe tem razão. Porque a hora que você sentir o que eu sinto, porque você ainda é praticamente uma criança, a hora que você sentir, quando você se despertar para a vida, você vai mudar de ideia. Portanto, respondeu a mãe, você não tem condição de nos aconselhar. Então, Alfredo tirou a mão da testa dela e disse para mim: está vendo, André? Eles não dão ouvido, eles interferem. E praticamente são os espíritos obsessores, são os vampiros que fazem isso. Eles acordam, não deixam eles mudar a cabeça deles, porque se eles mudarem a mente, eles têm que se afastar, eles impelem eles, se eles ouvirem ela. Percebe? Que não é ela que está falando. É a inspiração minha que estava falando na boca dela. Porque a nossa irmã, dificilmente ela vai se desviar. Vai depender dela. Ela tem o livre-arbítrio. Mas a nossa irmã é um espírito que veio do plano espiritual com evolução para ajudar esses dois espíritos. Eles precisam da ajuda dela. É assim que o plano espiritual faz as coisas. Ele nunca nos deixa só, desamparados. Aí então André disse: mas não haveria um jeito de ajudar essas almas? Chamar eles, colocar eles lá, oferecer tratamento para eles. Então Alexandre disse: André, há 9 anos, essa equipe, nós, com a nossa equipe, nós fazemos todo o esforço. Eles obedecem aqui dentro, mas quando sai para fora, faz o que acontece. Muda completamente, eles voltam a viver o mundo lá fora. Então eles abrem a porta, o vampiro entra, o obsessor entra. Aí novamente, aquele Alexandre coloca
a mão sobre a testa da jovem, a jovem disse, olha, nós temos a oportunidade de aprender. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos estudar. É a única saída. Nós temos que lutar para nos libertar dessa angústia. Se nós não estamos bem, nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos condição. A doutrina não nos ensina, nos dá liberdade de nós escolher. Nós não temos o nosso livre-arbítrio. Por que não mudar? Vamos continuar, vamos tentar novamente, mas não vamos desistir. E a conversação seguiu. Ele tirou a mão da destra dela. Quando chegaram à frente na casa do rapaz. O rapaz entrou no portão da sua casa e as duas seguiram adiante. Este é o capítulo 5. Queridos e queridas irmãs, este é a dificuldade das casas de ensinamento, porque em todos os lugares, nas igrejas, nas casas espíritas, nos grupos de ajuda, quando a gente está unido, a luz envolve, então tudo se concentra no bem, no amor, na verdade. Mas separou, parece que a pessoa fica sem proteção, mas não é. É que o plano espiritual, ele respeita o livre-arbítrio seu, minha irmã. Você tem a oportunidade de deixar o vício, de deixar as tentações. Aquela pessoa, aquele vizinho, aquele familiar que vive te atormentando. E você entra na vibração dele. Responde as perguntas. Entra na vibração dele. Experimenta a fechar a boca. Enquanto ele está falando, fica em comunhão com o plano espiritual. Pede ajuda ao plano espiritual. Porque o Senhor Jesus, ele nos garante: nunca vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do tempo. Onde estiver 2 ou mais orando em meu nome, eu vou estar aí. Lembra, você nunca está só. Quer saber mais alguma coisa? Nos procura. Caminho do Amor, Francisco Pedro, hotmail.com. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Assiste o nosso trabalho. Faça um comentário e nos procura. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.